Olá pessoal, bem-vindos à nossa toca de Rescript, JavaScript para o futuro. Vamos lá começar. Para quem não me conhece, eu sou Gabriel Rubens, também conhecido como Fake Nickels. Eu sou cofundador do Vana.app, que é uma plataforma de cobranças e cobranças recorrentes usando o Pix. A gente quer atingir o mercado digital e dar mais liquidez imediata e menos dor de cabeça para os pequenos empresários e para as pessoas que precisam fazer suas cobranças no dia a dia de forma prática e simples. Eu também sou professor, dei o curso anterior de ResML. Eu também sou criador de libs open source, como o Reformer, o Reschema e a versão original do Reason Apollo Hooks. E eu estou labutando nessa com Rescript já há um tempo, junto com o Marcos. A gente toca a comunidade de Rescript no Brasil e a gente vem ajudando e tentando fomentar a comunidade, trazendo toque e conteúdo sempre que possível. Eu também apresento o podcast ML onde a gente traz várias personalidades e pessoas conhecidas da comunidade de OCaml e Rescript para expor suas ideias sobre o ecossistema e etc, né? Bom, esse sou eu, então agora deixo com o Marcos. Eu sou Marcos Oliveira. Atualmente eu trabalho como Tech Lead na Portolab. A Portolab, para quem não conhece, é um laboratório de tecnologia e inovação da Portocred, que é uma financeira especializada em empréstimos. E lá no Lab, a gente acredita muito em Rescript e aí nós já estamos utilizando Rescript como linguagem para os projetos front-end. Então a gente já vem adotando aí nos nossos projetos Rescript como uma alternativa ao TypeScript e ao próprio JavaScript, né? Eu já estou na saga do Rescript faz um tempo. Eu ajudei com o Gabriel, por exemplo, a organizar a comunidade de Rescript aqui no Brasil. Além disso, a gente movimentaria a comunidade de Rescript Brasil com vários projetos. Eu estou à frente de alguns projetos ali juntamente com alguns colegas e o Gabriel. E para quem quiser trocar ideia, para quem quiser conversar, que tiver alguma dúvida sobre a Talk ou sobre Rescript, eu deixei aí meu Twitter, a DM está sempre aberta para trocar ideia. Então, se você tem alguma dúvida, pode me chamar lá que eu vou responder o mais rápido possível. E para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre a Portolab, eu deixei o site ali. Lá você pode saber um pouco mais sobre o Lab e sobre o nosso manifesto. Bom, então vamos dar uma breve história sobre o Rescript. E a pergunta que todo mundo deve estar se fazendo agora mas não era ReasonML? Por que que a gente fica mudando de nome o tempo inteiro e não deixa uma coisa só? Será que é para confundir todo mundo? E vamos explicar isso daí. Primeiro a gente tem que entender o que que é o Reason e de onde ele se originou, né, do OCaml, como uma sintaxe de OCaml. Então, o Reason era uma forma de juntar a melhor parte de duas coisas, tanto do OCaml quanto do JavaScript. Então, a segurança e a estabilidade do OCaml aliados a uma sintaxe mais familiar do JavaScript para a maioria dos desenvolvedores. E o Jordan Walke, que é o criador do ReasonML, que também é o mesmo criador do React, para quem não sabe, ele criou essa linguagem. Ele já fez com o ReasonML em mente, é, com o React como parte da linguagem da spec de SX. E ele queria essa proposta, né? Uma linguagem robusta e confiável, trazendo as melhores partes dos dois mundos. Então, o Reason em si, ele é só uma sintaxe de OCaml. Ele não é um framework, ele não nada a ver com programação JavaScript, nada. Ele é só uma sintaxe de OCaml. E aí, o que é quando a gente falava, vamos usar JavaScript, ReasonML para fazer aplicações de JavaScript robustas, etc. A gente estava falando de um combo de ReasonML com BuckScript. Esse BuckScript, de fato, é o compilador que pegava o seu ReasonML e transformava ele em um JavaScript otimizado. Esse cara aí, que de fato era o que você conhecia como ReasonML, entre aspas, né? Porque ele realmente é o que pegava a linguagem e compilava tudo e permitia você construir sua aplicação. O próprio BuckScript, ele é um fork do JSON4Camel. JSON4Camel, como o nome diz, ele pega o OCaml e transforma em JavaScript, mas de forma não otimizada. Então ele não tinha nenhuma preocupação em transformar esse OCaml no final de forma estruturalmente similar ao que você usaria para ser uma aplicação JavaScript comum, entendeu? Eles apenas pegavam o OCaml e jogavam um blob cuspido de bundle ali e já era. Ele não tinha preocupação alguma de otimização. Então, o rebranding, de fato, foi combinar as duas coisas. O Rescript é o ReasonML e o BuzzScript junto. Tão tal que o Rescript é chamado de
de ReasonML do BookScript. Se você quiser entender assim. Então ele combinou as duas coisas e criou a própria linguagem inspirada em ReasonML para se tornar ainda mais fácil e unificar ainda mais o tooling. Para não ter mais a confusão do que é ReasonML, do que é o BookScript. Não, agora tudo é ReScript. Tanto o toolchain, o compilador, a linguagem, tudo integrado atrás da marca ReScript, o que é muito mais fácil para todo mundo entender. Então, quem está por trás do ReScript hoje? Tem o Hongbot, que é de fato o cara que cuida do compilador, quem criou o BookScript, o criador original. Ele trabalhava na Bloomberg na época, agora trabalhando de fato só no ReScript. O Cristiano, que trabalhava no GameType. O Shen Lu, que para quem já conhece, ele usava aquela lib chamada React Motion, então ele já é conhecido por trabalhar com animações e coisas de alta performance. E ele trabalha no Facebook, ele também faz parte do cortinho do ReScript. Tem o Patrick, que é da ReScript Association, que é tipo uma organização da comunidade que cuida também do ReScript. Tem essa Bettina, tem esse Maxim, esse Rick Vedder também, que trabalha no Facebook. E esse Maxim, se não me engano, ele é o cara que também criou o novo compilador chamado Napkin, que é o compilador da linguagem, interpretador da linguagem ali da sintaxe, não o compilador, o interpretador da sintaxe do ReScript. Então esse é o review da história geral, como a gente chegou até aqui. E vamos pro próximo slide. Ok, nos próximos slides, overview objetivos da linguagem. Então vamos dar uma olhada em como que uma visão geral rápida de sintaxe no ReScript, antes da gente se aprofundar um pouco mais na filosofia e na ideia da linguagem. Para fim de comparação, vamos comparar então com a sintaxe do que tem em ReScript e o que tem em JavaScript. Comentários iguais, const não existe, e nem let, nem var. Tudo é let, porque não tem mutabilidade no ReScript. Então não precisa de nada disso das outras definições. Então só tem let. Ainda bem. Como foi colocado aí no slide. Strings iguais. Aspas simples não tem, sempre aspas duplas. Isso é uma coisa que veio do Ocaml, porque aspas simples no Ocaml era apenas para um caractere, coisas para compilador. E a concatenação de string também é com dois sinais de mais. Isso, por que que isso? Por você ficar, por que que eu não posso usar a mesma coisa, né? Fazer o overloading do mesmo símbolo, né? Isso deixa o sistema de tipos mais simples. E a inferência também, ele já sabe que aquele tipo ali, quando você usar aquele operador, ele vai estar esperando uma string, e não um número. Então, já tem essa sacada aí, entendeu? Diminui já o overhead de pensamento. E interpolação também é igual, tipo, mas a interpolação do ReScript é bem mais limitada do que a do JavaScript. O JavaScript permite fazer toda aquela loucura de style components e outras mil e uma coisas. E no ReScript não, é apenas interpolação de string, apenas para concatenar strings de forma mais bonita. True, false, mesma coisa também. Negação, operadores booleanos, maior que, menor que, igual. Comparação estrita, igual. Um ponto nisso aí de comparação. E comparação, para quem sabe, né? Essa comparação com dois iguais no JavaScript, ele faz uma comparação que ele faz um casting ali. Se for um, entre aspas, e o número 1, ele vai aceitar aquilo como igual. Se você for usar os três iguais, ele vai fazer uma comparação estrita. Tem que ser o mesmo tipo e o mesmo valor. Então, no ReScript, isso é totalmente diferente. No ReScript, além dele requerer ser do mesmo tipo nos dois iguais, ele também vai fazer uma comparação deep, né? Uma deep comparison. Então, ele vai, se for um record, do tipo um objeto, ele vai tentar percorrer aquilo e ver se eles realmente são iguais em estrutura. E os três iguais ali, os três símbolos de iguais vai ser a mesma coisa, o mesmo comportamento do JavaScript. O mesmo valor e estrito, né? Outra grande diferença, rápida em sintaxe e também no uso da linguagem, é que não tem no use undefined, né? Então, sua aplicação não vai ter esses bugs, aqueles bugs de quando você renderiza um componente, que não é um componente, é um undefined, React dá erro, e você não faz a menor ideia de como vai debugar aquilo, de onde que vem. No ReScript, isso não vai existir. Ele vai ter apenas representações espirituais
em bindings. Em bindings são interop, né? Do código JavaScript com código XML, onde você vai falar, esse código pode ter uma representação aqui de null undefined. E o equivalente aí no script para null undefined, né, a absência vai ser o none, né, que é uma variante de option, onde você realmente vai determinar que um valor pode ou não existir em dois ramos, duas ramificações. E tem muito mais sobre a sintaxe que eu não vou falar aqui para não ficar muito grande e que também não ia caber explicar tudo na, não ia conseguir explicar tudo isso na talk. Então, tem no site do Rescript oficial, tá o link aqui embaixo, uma parte chamada Syntax Lookup, onde você pode pesquisar por todos os símbolos da sintaxe. Isso é bem legal para quem está aprendendo. Vale dar uma conferida lá, caso você queira ver mais o que existe além do que eu falei aqui. E essa é uma overview geral aí da sintaxe muito rapidamente, só para você entender os próximos snippets de código que eu vou passar no próximo tópico, que é no próximo slide. Então, como é a linguagem do Rescript? Realmente código, além da sintaxe, né? Vamos comparar então com um snippet de JavaScript como base e o próprio snippet do Rescript. Então, a gente tem o nosso const de função, uma definição de função. Como eu tinha falado antes, não tem const no Rescript, tudo é let. E o retorno também é implícito, então você não precisa, né? Vou explicar isso um pouquinho depois, mas por que o retorno é implícito no Rescript. Então, é mais ou menos assim. Você vê que é muito semelhante. Se você sabe JavaScript, é muito fácil pegar, se adaptar a essa sintaxe. Só que tem uma outra coisa que o Rescript, às vezes, até é difícil de vender ele, porque ele tem muito bônus de graça, né? E você não consegue perceber a primeira vez se você lendo só o código. Você, que sintaxe horrorosa, sei lá, ou qualquer outra opinião que você tiver. Mas nesse mesmo snippet, o Rescript traz muito mais features funcionalidades de graça como bônus do que aquele snippet de JavaScript. No caso, o compilador do Rescript já vai ter inferido, pelo uso das variáveis, o tipo da assinatura da função. Então ele vai definir, beleza, então é uma função que recebe dois ints e retorna um int. Isso, como que ele inferiu isso? Porque o mais só soma int no Rescript. E no retorno ali você está retornando também uma soma de dois ints. Então ele já inferiu sem você precisar tipar nada. Isso parece meio bobo, mas quando você tem uma aplicação muito grande, ele ainda consegue manter essa consistência. Diferente do TypeScript, que consegue se perder muito fácil na inferência, até pela complexidade da superfície de API que ele tem que suportar para poder ter todos os casos de tipos possíveis no JavaScript. Então ele se perde. No Rescript não. Como a superfície de API de tipos é muito mais enxuta e polida e curada, então ele tem uma precisão muito maior na inferência e ele garante que a inferência sempre vai estar correta. A gente chama isso de soundness. Outra feature muito da hora no Rescript são os modules. A sintaxe de module que você pode usar como escopo num arquivo. Todo arquivo no Rescript é um module e você pode definir mais modules dentro dele. Então você pode usar, é muito útil para você escopar as coisas, como namespace, dentro do arquivo e separar as coisas. Muito legal mesmo. E voltando na parte do retorno implícito, a gente tem aqui blocos. Uma coisa que todo mundo que mexe com JSX no JavaScript sempre quis, que são blocos de expressão. Você consegue colocar o código arbitrário no meio de JSX e você não consegue fazer no JavaScript porque no JavaScript nem tudo são expressões. As coisas são statements. E no Rescript não. Tudo é uma expressão evaluável. Isso que significa ser uma expressão. Qualquer bloco de código ali, ele é evaluável porque cada partezinha dele é uma expressão que pode dar um valor. Então isso que permite esse tipo de sintaxe aqui e esse tipo de sintaxe de bloco, que é muito interessante. Outra coisa da linguagem, muito importante, e a cereja do bolo, obviamente, até o título aqui do vídeo, é o próprio pattern matching. No pattern matching, você vai definir uma variante, que é uma variável que se ramifica entre vários tipos de valores.
E na hora que você consumir esse tipo de variável, você vai ter que passar por tratar cada ramo de possibilidade que ela se ramifica e para conseguir realmente extrair o valor dela. Então isso tem um pouco de filosofia, né? Porque a famosa frase, né, filosoficamente falando, bugs são problemas que você não conseguiu tratar todos os casos deles, né? Então o problema se ramifica em vários tipos de soluções requeridas, e quando você esquece um desses ramos, você vai ter um bug em produção. Então o Rescript tem um tipo de tipo que você pode encodificar o seu problema como ramos de verdade e ele te obrigar mais na frente a lembrar a tratar aqueles ramos. E é uma das features mais sensacionais do script, até tão bobas quando você vê a primeira vez a demonstração, mas conforme você vai usando uma aplicação que vai crescendo e se expandindo, ela vai ficando cada vez mais óbvio porque que isso é interessante. Então vamos ver a demonstração disso nesse snippet de código. Se eu esquecer um ramo, o Rescript consegue me avisar aqui que eu esqueci um caso. Agora, eu usei uma demonstração muito simples aqui para ficar mais fácil de passar na talk. Mas ele consegue fazer vários tipos de combinações entre tipos diferentes e te garantir que você sempre vai ter que tratar todos os casos. Isso é sensacional mesmo. Outro tipo no Rescript, que tipo objetos, que não são objetos, são records. E aí você define o tipo aqui e logo em seguida você pode realmente usar o record como objeto, né? Então você não consegue criar um objeto do nada assim. Você tem que predefinir sempre ele antes. Isso garante um pouco mais de robustez e coerência na inferência de tipos. Pode parecer um pouco chato no começo, mas depois definitivamente é para o seu bem. E você pode usar esse também, esses carinhas aqui de records dentro do pattern matching e ir iterando sobre as chaves de forma excelente. E aqui, uma comparação também como que é o resultado final, o JavaScript gerado a partir desse snippet do Rescript. Você vai ver que ele vai gerar, ele vai excluir os tipos na hora do runtime e ele vai transformar o record, ele vai ser exatamente um objeto. E isso é sensacional porque ele garante que um custo zero de runtime, né? Que o Rescript não está adicionando nenhum custo extra desnecessário no seu JavaScript. Então vai ser como se você realmente tivesse escrito aquele JavaScript na mão. Isso é uma feature sensacional para interop, que a gente vai ser explicado nos próximos slides. Bom, até agora a gente já falou sobre algumas características do Rescript, algumas features, algumas diferenças do Rescript em relação a JavaScript, TypeScript, mas a gente ainda não falou como é o compilador, né? Como funciona o compilador, como é a integração do compilador com o tool em JavaScript, e é isso que eu vou falar um pouquinho agora para vocês. O primeiro ponto que eu acho que é interessante a gente levantar sobre o compilador é como funciona a integração dele com o tool em JavaScript. O compilador do Rescript ele tem uma filosofia de integração vertical. O que isso significa? Que você não vai ter o compilador do Rescript como um plugin do Babel ou como um plugin da sua ferramenta de bundle. Ele vai rodar, na verdade, ele vai rodar em um processo separado e aí ele vai gerar arquivos JavaScript para sua ferramenta de bundle ou para o seu framework ler, né? E aí fazer o processo de bundle e rodar esses arquivos JavaScript, né? Esse processo ele funciona preservando a sua estrutura de arquivos e pastas, ou seja, para cada arquivo Rescript que você tem no seu projeto, ele vai gerar um arquivo JavaScript, mantendo e preservando os caminhos e pastas que você definir, até mesmo para facilitar a integração com o tooling, né, com o framework ou com a sua ferramenta de bundle, e também para permitir que você consiga arquitetar de uma maneira mais similar, né, ao seu projeto, né, de um jeito que fique semelhante ao que você faria em um projeto utilizando JavaScript ou TypeScript, né? Pelo fato de ele ser separado, né, ser uma etapa separada, isso vai facilitar, eu vou falar um pouco mais sobre isso depois, sobre a adoção gradual, mas isso vai facilitar a adoção de Rescript em um projeto que já utiliza JavaScript ou TypeScript, né? Então, esse processo separado, ele te dá mais facilidade e também mais autonomia para incluir o Rescript no seu projeto.
Ele não vai estar amarrado ao seu processo de bundle, ele não precisa ser um plugin da sua ferramenta de bundle ou do seu framework para rodar. Você consegue ter os seus arquivos RayScript, rodar o compilador, gerar os arquivos JavaScript e entregar esse arquivo JavaScript para o seu framework ou para a sua ferramenta de bundle. O segundo ponto, e aí é um highlight bem interessante do compilador do RayScript, é que ele é extremamente veloz. Então, se comparado ao TypeScript ou até mesmo outros compiladores como o do Flow, ele é realmente muito rápido. Normalmente o build system termina muito antes de você sequer conseguir dar alt tab, tá? E é bem interessante porque pelo fato de você rodar ele separado, você não precisa, por exemplo, ter uma etapa de transpile e uma etapa de type checking separada como você tem, por exemplo, com TypeScript. Ele já consegue checar os arquivos e já gerar o código JavaScript. Você tem aí um processo em uma coisa só, não precisa ter aquela etapa de transformação do código de uma linguagem para outra separado, né? E o build system é realmente muito rápido. Ele normalmente termina muito antes de você conseguir dar alt tab ali. Obviamente esse aqui é um projeto de demo que eu estou mostrando, mas em um codebase maior isso também acontece. Dentro do Facebook, né, eles falam muito sobre o desempenho do compilador do RayScript dentro do Messenger, que é o produto deles que utiliza RayScript. E lá ele tem um desempenho muito interessante, mesmo com milhares de componentes. Então você vê que alterando ali uma estilização de um componente, no caso um componente React, uma logo ali, né? E eu alterei uma borda ali do componente e antes mesmo de eu conseguir dar alt tab, ele já regerou o arquivo JavaScript e aí a minha ferramenta, que nesse caso ali é o Vite, a ferramenta de bundle, ela já leu e já fez um refresh da aplicação, né? Então o build system realmente é muito rápido, é uma coisa que você percebe ali quando você está utilizando que eles têm um foco muito, muito grande na DX, né? Na experiência de desenvolvimento, em ter um compilador com feedback o mais rápido possível e também no build, e também no processo de desenvolvimento isso vai facilitar muito porque você não vai ter alguns gargalos ou não vai ter aquele problema de delay toda vez que você tem que alterar um arquivo e salvar, né? Realmente a etapa de compilação ali é muito rápida e vai facilitar muito aí o seu processo de desenvolvimento, tá? A experiência de desenvolvimento principalmente. Bom, os outros dois pontos, e eles são bem atrelados um ao outro, é em relação ao output, que é o código gerado, né, pelo RayScript a partir dos arquivos, né, o código JavaScript gerado, e a questão da adoção fácil e gradual, né? É interessante esse ponto porque o RayScript, diferente de algumas outras opções que já apareceram em outras épocas e até mesmo opções atuais que a gente tem hoje a JavaScript, alternativas atuais que a gente tem a JavaScript, ele tem um output muito simples e um output legível. Isso é uma das premissas ali do time do RayScript, é de manter o output o mais simples possível para facilitar o debug, para facilitar a adoção, para facilitar a adoção gradual, para que você consiga ter uma transparência ali e uma equivalência do que você está escrevendo no código JavaScript ao código RayScript. Então eles têm um foco muito grande em entregar um output JavaScript muito parecido com o que você escreveria se você estivesse utilizando JavaScript como linguagem. Então eu tenho aqui um exemplo de um componente React, onde eu basicamente só renderizo ali, é o mesmo componente da demo anterior, onde eu renderizo uma imagem, né, um componente de logo, e eu faço uma alteração aqui no código fonte RayScript, e aí o código RayScript aqui, o código JavaScript aqui no lado, que é o JavaScript gerado, você vê que ele tem uma semelhança muito grande com o que você escreveria com o código JavaScript. A única diferença aqui, que é clara, é que você não está utilizando, ele não está gerando código com JSX, ele está gerando sem JSX. Isso acontece porque o JSX ele é parte da linguagem, né? Ele é parte nativa da linguagem, né? Você já tem isso no compilador. Eu vou falar um pouco sobre isso na integração entre React e RayScript, né? Mas aí você vê que o código ele é muito simples, ele tem os imports, tanto, inclusive eu estou usando o Emotion aqui, ele importa o próprio Emotion aqui para escrever o CSS, ele importa o React, eu estou importando um outro módulo de assets que eu tenho, que é um arquivo RayScript também, ele já compila e também já importa ele como módulo JavaScript. E no fim ele é basicamente arquivo JavaScript, não tem muito segredo, não tem muito código mágico. Obviamente, quanto mais código RayScript você escreve, mais código JavaScript ele vai gerar, obviamente. Mas no geral, o código tende a ser bem simples, tende a facilitar muito o debug isso, porque realmente a ideia é que você no final tenha JavaScript
que é a linguagem que você conhece, a linguagem que você já utiliza e que você não tem um lock-in, né? E se você precisar remover o ReScript um dia, por exemplo, do seu projeto ou de uma parte do seu projeto, você consegue fazer isso de forma simples e aí você só remove o ReScript e continua utilizando o código gerado, que na maioria dos casos é bem legível, bem compreensível e fácil de você dar manutenção, até mesmo se você precisasse mexer no arquivo, tá? Além disso, facilitar o debug e a adoção dentro do seu projeto, né? Para fazer com que o ReScript coexista com uma outra linguagem, no caso o JavaScript ou o TypeScript dentro do seu projeto, tá? Bom, e aqui acho que agora vem a cereja do bolo, né? A gente falou de ReScript, falou das features interessantes que o ReScript tem, falou do compilador, como é veloz, mas eu ainda não falei como é que funciona o principal ponto do ReScript, na minha opinião, e acho que é do Gabriel também, que é o fato dele funcionar muito bem com React. Então nós estamos aqui na React Conf, acho que todo mundo gosta muito de React aqui, gosta bastante da API do React, de todo o ecossistema, e um dos pontos fortes do ReScript é que você pode reaproveitar todo esse ecossistema do React dentro da linguagem. Você consegue utilizar, né, fazer uso de todo o ecossistema existente dentro do ReScript, tá? Então, o ReScript e o React, até como o Gabriel já contou, eles, né, nasceram do mesmo, né, são filhos do mesmo criador ali, pelo menos olhando a história, né, a origem do ReScript compartilha o mesmo criador do React, né? E aí o interessante do ReScript com o React é que, primeiro de tudo, ele tem um First Class Binds para o React, então o core team mesmo do ReScript escreveu o que a gente chama de binds, eu vou falar sobre isso depois na parte de interoperabilidade. Mas eles mesmos suportam e mantêm os binds oficiais do React para ReScript, tá? Então tem uma manutenção e um suporte bem interessante. É bem legal, o suporte funciona muito bem. O suporte dos binds ali, o suporte de React dentro do ReScript, tá? Graças a esses First Class Binds que eles criaram, tá? Outro ponto que aí vai facilitar muito a integração entre React e ReScript é o JSX como parte da linguagem e não como um plugin do Babel, tá? O que isso significa? Que você tem o JSX funcionando mesmo como parte da linguagem. Então, quando você escreve lá uma tag, uma div, até mesmo renderiza um componente, aquilo ali não é um plugin do Babel, do JSX. Aquilo ali é realmente o compilador do ReScript entendendo o JSX e transformando aquilo para código React, como eu mostrei no código anterior. E além disso, a gente tem um suporte a toda a API do React. A gente tem suporte ao próprio JSX, que eu já mencionei, ao suporte aos componentes, suporte a hooks, context, e tudo que a gente tem no universo React, a gente tem suporte dentro do React com ReScript, né? Utilizando o React com ReScript. E aqui até até fiz uma demo ali, mostrando como funcionaria, como escreveria um componente, aquele clássico exemplo de um counter, né, em React, utilizando ReScript. A gente vê que tem algumas diferenças e algumas semelhanças, algumas coisas são bem, bem parecidas, né? O próprio uso de hooks, a própria chamada do JSX ali, né? O markup ele fica muito parecido com o próprio JavaScript, TypeScript, mas a gente tem algumas diferenças ali em relação ao componente, né? Eu não tenho a função com um nome, sim um módulo com uma função chamada make, que aí é o meu componente, né? Então, são algumas diferenças bem pontuais ali, nada absurdo. É mais para melhorar a experiência de desenvolvimento utilizando o React dentro do ReScript e extrair todo o suco da linguagem, né? Mas no fim, esse código vai ser React e a forma como você vai utilizar esse componente também vai ser React, tá? Então tem poucas diferenças e no fim a curva vai ser bem, bem tranquila para quem já conhece bem React. É bem tranquila para começar a utilizar React com ReScript, tá? Então aqui na demo até mostro como é fácil escrever um componente utilizando um hook, por exemplo, e utilizar esse componente, né? E aí, já que a gente está utilizando React com ReScript, e a gente já falou bastante sobre o Type System do ReScript, como esse Type System ele funciona muito bem, como tem uma ótima inferência, né? Vale dizer que a integração, a combinação entre React e o Type System do ReScript te dá aí superpoderes na hora de você fazer os seus componentes, tá? Então eu vou mostrar aqui um exemplo de um componente article, né, um componente de artigo ali, onde eu tenho uma própria author e uma própria title. Eu defino esses tipos aqui em ReScript para modelar ali os tipos que eu tenho na minha aplicação. E aí é interessante a gente observar aqui que tem uma diferença na hora de usar as props. A gente não tem um objeto, né,
como um objeto como a gente tem em JavaScript, um objeto de props com as props do componente, e sim aqueles argumentos nomeados que o ReScript, né, que a gente tem ali do ReScript, que aí servem para darem para argumentos que são com nome, né, numa função, numa chamada de função. Então essa é talvez a principal diferença ali na hora de utilização de props, tá? E aí, o interessante aqui é que, se você observar durante essa demo, em nenhum momento eu precisei anotar qual é o tipo de cada prop. Eu tenho o tipo do título inferido já pelo ReScript como uma string e a prop author ali inferido como um tipo autor, né? Então eu posso, inclusive, chamar o author.name aqui dentro do componente artigo e o ReScript entende como se fosse realmente desse tipo aqui, sem mesmo ter que anotar. Então, além de a gente ter uma ótima integração com o React, né, uma integração ali lisa com o React, eu tenho também uma combinação entre o sistema de tipos e a API do React, né? Então, eu não vou precisar anotar, 99% dos casos você não vai precisar anotar os tipos. Tem alguns casos ali onde talvez você precise anotar em relação à ambiguidade de tipos, ou uma semelhança entre um tipo e outro, ou até mesmo para garantir alguma coisa ou outra que você queira, mas normalmente você consegue utilizar os tipos que estão no escopo, sempre você precisar anotar, o ReScript vai conseguir inferir e garantir que você está fazendo o uso correto dessas props na hora de renderizar um componente. Então, se eu altero qualquer coisa ali, passando um int, por exemplo, ao invés de uma string no field name, o ReScript já vai me avisar. Se eu passo o nome errado de um field, o ReScript também vai me avisar. Se eu esqueço de alguma prop que era obrigatória, no caso ali todas são obrigatórias, o ReScript também vai me avisar. Então, eu tenho o type system ali junto comigo a todo tempo, e ainda me auxiliando e melhorando a minha experiência na hora de escrever componentes React e na hora de modelar os meus componentes, né? Eu posso utilizar o sistema de tipos e extrair todo o suco da linguagem. E aí eu tenho uma combinação muito poderosa entre a API declarativa do React e o type system do ReScript, né? E ainda sobre declaratividade, puxando aí o ponto anterior sobre declaratividade, esse aqui é um dos pontos onde o pessoal mais brilha os olhos quando conhece script e utiliza ele com React, né? Que é o pattern match. Eu peguei um exemplo aqui de um componente que está fazendo um request utilizando React Query. Poderia ser Apollo, poderia ser Relay. Mas assim, para quem já trabalhou em uma aplicação React utilizando JavaScript e TypeScript, sabe que é às vezes muito difícil fazer renderização condicional dos componentes, né? Então você tem ali um request, você tem ali um hook de qualquer outra coisa que retorna um objeto, retorna alguma union type, alguma coisa do tipo, e você precisa fazer uma renderização condicional com base numa lógica em cima desse dado. E é muito difícil deixar aquele código legível, né? Tem ali algumas técnicas com ternário, sem ternário, com if, sem if. E no fim, às vezes a legibilidade fica, né? Realmente fica muito complicada. Você não tem um código muito legível, né? Ali no seu markup, né? E com ReScript, esse problema ele praticamente assim, desaparece, digamos assim, porque o pattern match ele é muito declarativo, muito legível, né? E quando você precisa fazer uma renderização ali, quase sempre que você vai fazer uma renderização condicional, você vai usar o pattern match. E você consegue, por exemplo, validar por field num record, validar uma variant, validar por valores de int, string, né? Como o próprio Gabriel já tinha explicado sobre o pattern match. E aí, se você observar ali no exemplo, eu estou validando ali sempre por dois campos, o data e o isloading, né? E eu tenho ali, eu consigo validar se o data é alguma coisa, né? Eu estou utilizando ali o SOMNone, que é uma option, né? Uma variant option ali. Eu tenho o data validando se é SOMNone, eu tenho o isloading, né? Para false e true. E eu consigo validar ali, né? Campo a campo, montar os condicionais e para cada condicional renderizar um componente, tá? Então eu estou validando aqui, por exemplo, se eu tenho um data, né, se ele é some response, e aí eu manipulo aqui esse dado, se caso ele realmente não é none, né, se ele é alguma coisa, eu consigo manipular esse dado. Pode ver que eu também não precisei anotar, ele está aqui, mas eu não precisei anotar. A inferência funciona muito bem, principalmente no pattern matching. Se o data é um none e se loading é false, eu retorno um empty state. Se data é none e o loading é true, eu retorno um content loader. E aí, nesse caso aqui, eu só presumi que se não é nenhum daqueles ali é um erro, mas eu poderia fazer mais e mais validações. E o interessante é que eu tenho o compilador do ReScript fazendo uma exaustão no meu pattern matching. Então, se eu esquecer de mapear alguma coisa, de esquecer algum caso ali, principalmente utilizando o variant, a gente vê bastante isso, ele estaria me avisando, ele me daria um feedback dizendo, olha,
você está esquecendo desse caso aqui, né? Então, se você esquecer desse caso, é um bug, né? Você está com um bug na sua aplicação. Então, se você estiver utilizando o pattern match no componente, o compilador vai estar ali junto com você para te ajudar que, né, você tem um bug na sua aplicação ou tem algum problema na renderização, tá? Acho que esse é um dos principais ganhos aí na hora de extrair, né, de combinar uma feature do ReScript com o React, né? O pattern matching com a renderização condicional, né? Renderização de componentes no React, né? Agora eu vou falar um pouco sobre interoperabilidade e explicar como você pode reutilizar código JavaScript existente, né? E como incluir até mesmo bibliotecas feitas em JavaScript na sua aplicação ReScript. Eu separei 5 pontos aqui para apresentar, dentre alguns sobre a interoperabilidade do ReScript. Tem alguns que eu poderia falar mais aqui sobre, mas acho que para explicar com mais calma e também dedicar um tempo legal para esses tópicos, eu deixei alguns de fora. Eu vou falar um pouco sobre a simplicidade, o custo, como você faz para interoperar com módulos JavaScript locais existentes, como interoperar com componentes React, quais são os mecanismos e os utilitários que o ReScript entrega para ter compatibilidade entre estruturas JavaScript e ReScript e vice-versa, e como você pode reutilizar os binds existentes, né, como publicar binds, que eu vou explicar o que são os binds, como publicar esses binds para você reutilizar em projetos, né, em vários projetos, né, semelhante aos types que a gente tem em TS. O primeiro é sobre a simplicidade. Os binds em ReScript são simples, eles utilizam a sintaxe de FFI, herdada de OCaml, e com apenas algumas anotações de tipos e algumas indicações de qual módulo você quer interoperar, né, qual módulo você quer utilizar e o que você quer utilizar daquele módulo, você consegue já chamar uma função uma função JavaScript dentro do ReScript. E aqui eu fiz um exemplo de uma função dirname do módulo path, e eu preciso só de um @mod, um external, né, esse decorator @mod e a palavra reservada external, e uma anotação de tipo para determinar, né, que uma função lá do mundo do JavaScript, uma função definida do lado do JavaScript, né, possa ser utilizada dentro do ReScript. Isso é o que a gente chama de bind, tá? Uma ponte entre o que está no mundo JavaScript e uma coisa que vai ser utilizada no mundo ReScript, né? E o código gerado, você pode ver que ele é bem simples, né? Então por isso que tem esse selling point ali de zero custo, né? E realmente você não ter código adicional, ele permitir ter código que seria somente código JavaScript se você tivesse escrevendo com JavaScript ou TypeScript, né? Ou seja, você tem ali uma equivalência. O que você escreveria em JavaScript, você poderia gerar com ReScript, né? Através do compilador. Esse seria um bind, né? E você poderia fazer esse bind tanto de um módulo NPM, uma biblioteca instalada, como também de um módulo local, né? Outro ponto também é sobre a interoperabilidade com componentes React, né? E libs existentes. Então, você poderia chamar como eu mostrei anteriormente, você poderia chamar um módulo, seja ele um módulo do Node, por exemplo, seja ele um módulo instalado via NPM. No caso, eu estou fazendo um bind aqui para um componente do Material UI, o componente button. E é bem simples, porque eu só preciso realmente definir o módulo e o que eu quero pegar daquele módulo, né, como eu fiz. E a única diferença dessa para o exemplo anterior é que eu preciso só de uma anotação, esse decorator @react component, para dizer que eu estou fazendo um bind de um componente, né? E aí eu vou tipar as props, dizer que ele é um componente React, né, para o compilador do ReScript, digo qual é o componente React aqui desse módulo, e aí eu consigo já utilizar o componente normal. E se olhar o output aqui, o output é simples e é como se fosse você mesmo escrevendo o código, né? A diferença é que aqui como eu disse antes, né? A gente não vai ter o JSX no output gerado, mas a gente vai ter o código React normalmente, passando as props normal, como a gente faria se estivesse escrevendo a aplicação, né? Utilizando JavaScript mesmo, né? Então os binds são simples e também a gente já vai ter ali a cobertura de tipos, né? Tem a garantia de tipos, já que a gente definiu que, por exemplo, a propriedade color tem essa, né, nessa assinatura aqui, o primary ou secondary, e se eu tentar utilizar alguma coisa além disso ali, né, além disso nessa prop, passar um success, por exemplo, o compilador já vai ali me avisar. Eu poderia atualizar esse bind para ter mais, né, a assinatura de tipos da prop ficar completa, mas nesse caso eu botei 2 ali, então se eu passar um valor inválido, o compilador vai me avisar, vai me alertar de que eu estou fazendo uso incorreto desse componente, né? O outro tópico que eu tinha colocado é
anteriormente eram os decorators, né? Eu falei sobre os decorators, mas eu não expliquei mais ou menos o que eles são. E aqui nesse ponto de decorators utilitários, que facilitam a interop, eu vou explicar um pouquinho. Mas basicamente, eu tenho alguns decorators no ReScript que fazem essa função de tentar traduzir algumas estruturas que eu não tenho em JavaScript, né? E eu tenho em ReScript e vice-versa. Então imagine que você tem, por exemplo, um módulo que exporta uma classe, e esse módulo você precisa instanciar, pegar essa classe e instanciar, né? Você precisa de uma instância daquela classe. ReScript não tem o mesmo suporte que JavaScript tem para classes, né? Ele tem um suporte diferente, mas não é recomendado. Então, para suportar e gerar código JavaScript que faça, né, uma instância de uma classe, por exemplo, eu tenho um decorator que vai me ajudar com isso. Então, eu estou fazendo bind aqui de uma classe, né? Ao invés de eu pegar a classe e até botar com letra maiúscula ali, com uppercase, eu coloco ela como se fosse uma função. E aí, se eu chamo essa classe aqui, como faria normalmente se eu estivesse utilizando ReScript apenas, né, sem interoperar, ele vai gerar esse código aqui, né, chamando uma função mesmo. Se eu quiser que esse código aqui, essa função que está fazendo um bind, inclusive para o query client do React Query, que é uma classe, eu tenho um decorator que faz isso, é o @new. Então o código gerado sem o @new ele está assim. Se eu colocar o @new, que é esse decorator utilitário, o código ReScript já vai mudar, o código JavaScript gerado já vai mudar, já fazendo uma instância, né, de uma classe, não uma chamada de função normalmente. Então realmente a gente pode fazer o uso desses decorators utilitários para conseguir traduzir features tanto do JavaScript para o ReScript, quanto do ReScript para o JavaScript no runtime, principalmente no runtime, que são as diferenças, né? Eu tenho estruturas como list, por exemplo, que eu não tenho em JavaScript, mas eu tenho em ReScript. Então a gente, por vezes, essas estruturas precisam ser traduzidas, né, digamos assim, para o runtime JavaScript funcionar corretamente. E o último ponto sobre os binds, né, sobre a interoperabilidade, sobre como você consegue reutilizar binds, ou seja, reutilizar binds que você criou em outros projetos, ou até mesmo binds em que você transformou em uma biblioteca NPM. E esses binds você pode instalar eles através do NPM e configurar adicionar como configuração do compilador. Então, o bsconfig, que é o arquivo de configuração do compilador ReScript, ele tem ali uma série de dependências, né, que o compilador enxerga para saber quais dependências estão escritas em ReScript ou são bytes de bibliotecas em ReScript, para que ele possa compilar e gerar o código, né, o código JavaScript, para você realmente poder fazer o bundle da aplicação, né? Então é muito simples você ter bind externo. Eu tenho um exemplo aqui no próprio print, que é os binds do ReScript React. Esses binds do ReScript React são apenas arquivos ReScript que contam, né, para o compilador como é a interface desse módulo JavaScript que a gente está utilizando, né? Então ele vai dar toda a interface de tipos, assim como a gente fez nos outros exemplos locais, né, inline. Aqui ele vai ficar em um módulo separado, em um arquivo separado. A gente instala esse pacote e coloca ele na configuração do compilador, e aí o compilador vai entender que esse pacote é um bind ReScript, uma dependência ReScript, e aí ele consegue fazer todo o processo de build e gerar o código, né? Se tiver algum código adicional, gerar o código adicional, ou só traduzir mesmo para chamadas de import da biblioteca que a gente está interoperando, né? Da biblioteca ou módulo que a gente está interoperando. Bom, agora vamos materializar o que a gente viu até agora numa implementação de uma lib de formulários, que é uma coisa simples do dia a dia e que é fácil de entender. A gente já falou do reform, e o reform ele é forms em ReScript, uma lib de gerenciamento de estado para formulários, que se utiliza ao máximo do sistema de tipos do ReScript. Ela foi criada por mim e inicialmente mantida na Astro. Agora ela está sendo mantida em conjunto com o Marcos na comunidade do ReScript. E o objetivo do Reform é manter o type safety nos forms sem perder a ergonomia e a praticidade. Tem um link aqui embaixo do Reform para quem quiser entrar lá e dar uma olhada. A gente está super carente de documentação, então quem quiser ajudar, por favor, nos ajude. E vamos dar uma olhada partindo como base da mais popular, que todo mundo deve conhecer quem programa em React, que é a Formic. É um exemplo super comum da Formic, e etc. E então, como que o Reform no ReScript pode fazer diferente? O que é que tem para inovar aí num formulário tão simples, né? Se você ver aqui, a gente tem um valor chamado age, que ele recebe um número, né?
até aí tudo bem. E aqui você tem um handler dele, que ele recebe uma age, um número, etc. Conforme que .handle change. Mas aqui não garante nada que o valor que você vai passar aqui realmente vai ser um número. Você consegue passar de boa aqui também uma string, um null e um defined. Então já tem uma possibilidade de bug aí. Agora imagine que você tem um código gigantesco com várias mudanças e até chegar no handle change e acabar entrando ali sem querer um undefined. E aí, até você fazer o trace disso para ver onde a gente está vendo esse bug, porque que o valor está vindo errado, pode dar muito dor de cabeça. Agora vamos ver como que o reform faz. Agora vamos voltar, por exemplo, de como é o setup de um form com um reform. É um pouco grandinho, ele tem um pouco mais de setup, porque ele te obriga a definir a estrutura primeiro, etc. Mas vamos por partes aqui. Fora algumas sintaxes diferentes aí, é exatamente a mesma coisa do que a gente tinha visto aqui no exemplo do form aqui. Então, na parte superior aqui, a gente tem um module e aí uma coisa diferente, lenses. Depois vocês olham lá no lookup de sintaxe. Isso aqui é um ponto de extensão. O reform vem com uma lib que ele te ajuda a gerar o código ali por trás. É como se fosse um macro. E aí ele expande essa assinatura que você passa para ele e gera helpers para poder você passar para o reform, a função do reform, que realmente vai expandir aquilo e te dar o escopo para você trabalhar com o seu formulário. Aí você pega isso aqui e praticamente ele vai ensinar como que o reform pode mapear a sua estrutura do seu tipo aqui, do estado do seu form, e aí você vai poder usar de boa. E aqui a gente vai ter um esquema, é bem legível, não tem nada de muito bizarro aqui. Você fala que é um non-empty, seu name, que o last name também vai ser non-empty. E que o seu age vai ser um int, no mínimo 18. Então, bem fácil de ler. Initial state, on submit, então, tudo muito sempre, né? Bem comum isso. E agora a parte diferente do nosso formulário é que na parte do age, que é o tipo diferente, porque todo formulário começa com uma string, né? O handler do JavaScript, algumas exceções aí, alguns elementos do DOM que vão retornar um tipo booleano, sei lá, mas no caso sempre vai ser string, né? Então, aqui, para você conseguir fazer o acesso no reform, salvar esse estado de volta e ler esse estado de volta, ele vai te obrigar nos pontos de interação aqui, você tem que fazer o casting correto, né? E você tem que pegar o seu age e transformar em string para passar. Você tem que pegar o seu age do handler e transformar ele em int antes de passar pro reform. E o que acontece se você esquecer? O sistema de tipos inferiu que você tem que passar o tipo correto e fazer o casting correto, a conversão correta. Ele até sugere a função que você tem que usar do belt aqui. E isso é muito legal. Eu gostaria muito de me aprofundar mais no reform, mas não vai dar tempo. Mas depois dê uma olhada lá no link. E é isso. Passa ao próximo slide. Bom, e para fechar tudo isso que a gente falou de ReScript, eu separei aqui 4 pontos importantes, né, para a gente concluir todo esse assunto, né? A primeira é que ReScript está sim se mostrando ser uma alternativa sólida e viável, né, para a construção de front-ends e aplicações JavaScript. ReScript, por enquanto, não pretende ainda ser maior que TypeScript, mas ele quer conquistar o seu espaço como uma alternativa ao JavaScript. Nem tudo são rosas, ReScript ainda tem coisas para melhorar, principalmente quando a gente está falando de ecossistema, né? No entanto, ele está em constante evolução para facilitar a adoção da comunidade JavaScript. Então ele está sempre evoluindo para que você da comunidade JavaScript consiga adotar ele como uma linguagem do seu projeto, né? Para que seja cada vez mais fácil, para que o ecossistema seja cada vez mais completo e sólido, para que você possa adotar ele como uma alternativa ao TypeScript e ao JavaScript. Por fim, quero agradecer a equipe da ReactConf, tá? Pelo espaço, pela oportunidade e pela confiança. Agradecer a você também que está aí quase nessa 1 hora com a gente, ouvindo aí sobre essa tecnologia que a gente tanto acredita. E também fazer um anúncio especial. Eu e o Gabriel estamos trabalhando em uma nova versão do curso ECMAScript 2037, né? O primeiro curso aí de ReScript do Brasil.
E se você tem interesse em aprender tópicos de programação funcional e também a linguagem, eu recomendo que você acesse o site es77.dev. Lá a gente está com um formuláriozinho para você garantir um cupom de pré-lançamento que a gente vai enviar para todo mundo no dia do lançamento, dia 31 de outubro. Então, se você tem interesse em aprender alguns tópicos de programação funcional que você pode utilizar em outras linguagens como JavaScript e TypeScript, e também se você tem interesse em aprender ReScript, mesmo que você não vai utilizar, eu tenho certeza que você vai vai tirar bom proveito desse curso. Você vai, com certeza, no mínimo, sair como um desenvolvedor ou uma desenvolvedora melhor após fazer esse curso, tá? E se você tem interesse para aprender ReScript, eu diria que essa vai ser aí a melhor oportunidade de aprender essa linguagem funcional, né? Uma linguagem funcional focada em React e JavaScript, tá? Eu também vou deixar aqui novamente tanto o site quanto as nossas redes sociais e também o Twitter da comunidade ReScript Brasil. Lá tem o link do nosso Discord. Se você quer participar da comunidade, lá a gente está sempre respondendo, tirando dúvidas do pessoal sobre ReScript, também trocando ideias sobre programação funcional e outros tópicos. Então, se você tem interesse em participar da comunidade, lá no Twitter a gente tem na nossa bio o Discord da comunidade e também todas as informações e até mesmo alguns conteúdos que a gente produziu sobre ReScript. É isso, pessoal. Muito obrigado e até mais.